Agora, os Estados Unidos, esse enigma, meu Deus, por que aqueles iranianos odeiam tanto, sabe? Morte à América. Porque matamos cerca de 1 milhão deles. E eles não nos têm atacado, apesar de toda a nossa porcaria, das nossas contínuas mentiras e da nossa manipulação psicológica. Então, criamos este mito. Sim, o Irã é um inimigo mítico, porque não são eles que nos têm atacado. Nós é que temos estado a patrocinar ataques terroristas dentro do Irã. E, no entanto, continuamos a encher as mentes dos americanos com isto é um bando de extremistas islâmicos. Não, as pessoas que nos atacaram no 11 de setembro eram as pessoas que o Irã estava a combater. Quer dizer, eles estavam a combater o ISIS. É por isso que estavam na Síria, pelo amor de Deus. Então, quando você encontra pessoas assim, elas são desonestas. E elas são ou desonestas, incrivelmente estúpidas, ou apenas puros propagandistas. Eu não sei qual é, mas o que Alex Gray disse, o que Mike Pompeo diz, o que todos esses supostos especialistas dizem, são mentiras. São mentiras puras. Sim, tenho aqui algo que o Pompeo disse ontem, já vou falar disso. Mas primeiro quero saber... Agora, isso é um pouco antigo, é de hoje mais cedo. O Ali Hashem, na Al Jazeera, estava falando sobre a perspectiva iraniana. Agora, pode ser um pouco superado pelos fatos, porque talvez o Irã já tenha dito que não vai ter essas negociações, mas ele está explicando por que e onde o Irã ainda está com tudo isso que você acabou de expor. Eles ainda estão dispostos a ter algumas negociações sobre alguns aspectos disso, mas em outros não. Pois é. Nós sabemos que a questão envolvendo os mísseis balísticos é algo que é, de fato, extremamente sensível para o Irã, porque isso constitui uma parte fundamental da estratégia de defesa do Irã. E que, ao se falar sobre este assunto, sobre os mísseis balísticos, ou ao se conceder qualquer tipo de concessão a esse respeito, isso é encarado pela liderança do Irã como uma simples desistência, como, sabe, entregar a própria sentença de morte ao seu rival ou ao seu inimigo. Então, para o Irã, trata-se de obter dos Estados Unidos algum tipo de garantias estruturais. Essa é a questão principal, porque no passado o Irã fez um acordo em 2015 e, no final, o presidente Trump saiu do acordo em 2018. Em 2024 e 2025, vimos os iranianos e os americanos conversando por cerca de 5 rodadas e, pouco antes do início da 6ª rodada, houve um ataque israelense ao Irã. Então, isso é algo muito importante para os iranianos. Então, você acabou de ver Alex Gray dizer que tudo o que os iranianos dizem é mentira e engano, e que eles estão tentando trapacear em todo lugar, todo esse tipo de coisa. Então, quando ele diz que os iranianos estão dizendo que primeiro incluindo os mísseis balísticos em algum tipo de acordo negociado do qual temos que nos livrar, essa é a nossa única defesa contra nossos inimigos na região. Sem isso, estamos literalmente assinando nossa própria sentença de morte. Isso é verdade? E então a segunda pergunta é, todas as suas queixas sobre quando ele estava negociando com o presidente Trump com Obama em 2015, e então Trump se retira disso em 2018. Ele estava na 5ª rodada, teve 5 rodadas de negociação, e estava na 6ª rodada quando Trump atacou em 25. Sim. Essas coisas são verdadeiras ou isso faz parte das mentiras deles? Não, essas são verdade. Olha, o Irã, de novo, apesar da propaganda de que o Irã é essa grande força terrorista no mundo, uma outra estatística interessante, eles retratam o Hezbollah e o Hamas como tendo matado dezenas de milhares de israelenses. O número real desde 1982 é inferior a 5 mil. E você compara isso com as FDI, as Forças de Defesa de Israel, admitindo na última sexta-feira que sim, eles mataram mais de 70 mil palestinos. Bem, quero dizer, a desproporcionalidade e a violência que os sionistas infligem ao povo palestino e ao povo libanês e ao povo sírio é simplesmente desproporcional. E, novamente, foram os Estados Unidos que financiaram, forneceram o Saddam Hussein com os produtos químicos precursores que foram usados para produzir gás mostarda, o qual foi empregado contra o exército iraniano e os civis iranianos. Então, novamente, existe sempre um contexto para tudo isso. O Irã simplesmente não acordou, como alguns desses, idiotas nos Estados Unidos e disse, eles nos odeiam por causa da nossa liberdade. Ou, eles são islamistas e não gostam de nós porque somos cristãos. Desculpe, você tem uma das comunidades cristãs mais antigas que está viva e bem no Irã, chamados armênios.
sabe? Eles remontam a pelo menos o século V. Então, de novo, o Ocidente foi pré-programado para odiar o Irã, porque o Irã se opõe ao projeto sionista em Israel. E adivinha só, eu também. Eu não acho que um grupo de pessoas da Europa possa alegar que tem um livro que diz: temos direito a esta terra porque este que chamamos de Deus disse que podíamos tê-la e poderíamos matá-los no processo. Desculpe, eu não compro essa história. Acho que é um absurdo. Eu o coloco no mesmo patamar dos contos de fadas. E, no entanto, está sendo usado e posto em prática com uma crença cega para matar seres humanos que vivem e respiram, que, na verdade, geneticamente tem mais em comum com Jesus do que, sabe, Bibi Netanyahu, que é da Polônia. Então, sabe, é por isso que toda essa questão, essa coisa toda, está envolvida em religião. E isso é algo bem É algo estranho. justificado. Eles a envolvem em religião para, então, justificar os atos mais malignos e horríveis que são possíveis. E ouçam, deixem-me ser totalmente claro aqui, eles não estão verdadeiramente na religião, eles estão apenas a explorá-la para tentar alcançar aquelas pessoas que podem ser religiosas nos Estados Unidos, para as enganar e fazê-las apoiar estas ações hediondas. E eu acho que quando você olha para uma das outras razões pelas quais eu quis incluir aquela última parte ali, e na verdade há duas, uma do Alex Gray e outra do especialista iraniano Hashimi, é porque você vê que me parece que estamos criando uma situação em que a única resposta é a guerra, porque estamos incluindo isso nessas negociações. E Trump estava dizendo antes, sabe, sim, nós temos algumas negociações, estamos conversando com o Irã, espero que possamos resolver, etc. Mas aí você coloca uma pílula de veneno que você sabe que eles não podem aceitar, como o míssil balístico e os aliados na região. Eles literalmente não conseguem parar essas duas coisas, ou teriam, como ele disse, ficado despojados. Então, quando você ouve Alex Gray dizer que, sabe, temos que ter essas coisas, e estamos pedindo algo que não pode ser feito, parece que estamos tentando obter esse resultado. Isso, se parasse ali, seria um problema real, mas infelizmente não para. Agora, eu mencionei há um minuto sobre Mike Pompeo. Vou mostrar-vos algo que ele disse mas vou precursar isso dizendo que já mostramos num programa em alguns episódios aqui, antes que tivesse o Lindsey Graham a dizer, não queremos nenhum tipo de negociação, só queremos mudança de regime. Tivesse o Jack Keeney que disse, sabem de uma coisa? Se nos envolvermos, ele disse isso no Kudlow, que estava fora de si, ele disse, por que estamos sequer negociando? Deveríamos apenas buscar a mudança de regime. Ao que Jack Keane disse, olha, mesmo que conseguíssemos tudo o que pedimos, os mísseis, os aliados, o nuclear, tudo o que estamos fazendo é ganhar tempo para o regime, para que eles sobrevivam. Então, a única coisa que nos resta fazer é destruí-los. Isso foi o que foi dito antes. E agora, ontem, Mike Pompeo veio e colocou a cereja no bolo. A maioria aqui entende que qualquer acordo que os iranianos fechem é algo que eles farão o que sempre fizeram. Vão mentir, trapacear e não honrarão o compromisso. E estou certo de que o presidente Trump não é ingênuo a ponto de seguir o mesmo caminho que o presidente Obama fez, certo? Ele chamou de o acordo mais estúpido da história, se bem me lembro. Para se conseguir um acordo real dos iranianos, exigiria verificações complexas para nos permitir entrar e ver o que realmente se passa. A destruição do seu programa de mísseis balísticos. Suspeito que isso é uma ponte longe demais para o regime iraniano e por isso acho que o presidente Trump provavelmente terá de cumprir a sua promessa, que ele disse, a ajuda está a caminho e estou convencido de que o povo iraniano ajudará os Estados Unidos a derrubar este regime. Então é isso que você quer ver. Você quer ver o regime derrubado. No fim, Maria, eu não acho que este regime tem conserto. Não vi o Ayatollah preparado para realmente fazer o que precisamos para manter os americanos seguros. É simplesmente espantoso para mim que você tenha todas essas pessoas de alto escalão e ex-oficiais, mas todos eles muito influentes junto ao presidente dos Estados Unidos, dizendo abertamente, eu não quero diplomacia. Não dá para conversar com eles, temos que ir e matá-los, é a única coisa que resta. É assombroso para mim que os Estados Unidos da América estejam liderando essa investida, que vamos lá matar alguém e destruir um regime que não nos ameaça e que não representa perigo algum para nós. Mas mesmo que eles concordem com tudo o que estamos pedindo, vamos avançar de qualquer forma. Para mim, isso soa como se a decisão já estivesse tomada. Sim, sabe, eu já usei essa referência diversas vezes. O filme Angel Heart, que contou com Mickey Rourke e Robert De Niro. De Niro interpretou um personagem chamado Louis Cypher, ou mais conhecido como Lucifer.
E Mickey Rourke era este detetive que procurava um assassino, um sujeito que cometia todos esses crimes e assassinatos hediondos. E só no final do filme ele descobre que a pessoa que ele procura é ele mesmo. Esses são os Estados Unidos. Nós continuamos a projetar sobre esses outros países, dizendo: ah, eles são assassinos, são mentirosos, quebram acordos. Não foi o Irã que se retirou do JCPOA. O Irã concordou com inspeções internacionais em não ter uma arma nuclear com limitações no enriquecimento de urânio. Foi Donald Trump que se retirou daquele acordo, não foi o Irã. Foi Donald Trump com o encorajamento entusiástico de pessoas como o Pompeo. Então, mais uma vez, as mentiras que saem dos Estados Unidos. No entanto, achamos que podemos sair dessa matamos Soleimani, cara. Isso resolveu a questão com os iranianos. O que isso fez? Não conseguimos resolver. Nós, os israelenses, matamos Haniyeh, o principal negociador dos palestinos. Por Deus, isso os fez vencer em Gaza. Vejam Israel, a incompetência das suas forças armadas. Eles não conseguem derrotar uma força guerrilheira desarmada que mantém contida numa área de 5 por 25 milhas, completamente encurralada. E Israel, com 300 mil soldados, não consegue vencê-los. Ei, se a gente mata o Gaddafi, isso resolveu. Cara, a Líbia está em paz, certo? Ah, não está. Nós teríamos matado o Bashar al-Assad se tivéssemos tentado, mas ele conseguiu escapar. Ei, olha só, olha a Síria, cara. Não é maravilhoso agora? Ah, não é bem assim. Olha, nosso histórico é bem antigo. Nós assassinamos Diem, o líder do Vietnã. Quer dizer, nós continuamos a pensar que podemos matar essas pessoas e depois, derrubar o líder principal. E isso não resolve a situação, porque o verdadeiro violador da lei internacional são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais do que qualquer outro país no mundo hoje, com base nos últimos 80 anos, esteve envolvido na morte de mais civis, seja direta ou indiretamente, do que qualquer outro país no mundo. E gostamos sempre de fingir que é a China ou a Rússia. Não, somos nós. Somos o Mickey Rourke em Coração Satânico. É uma observação muito sombria a se fazer, mas quer dizer, é difícil argumentar contra a evidência física. E escute, eu gosto da sua visão sobre para onde você acha que esta situação está indo, porque para mim o presidente Trump e todos os seus maiores apoiadores criaram as condições para que ele não possa recuar. Quer dizer, você ouviu, Pompeo fez a mesma coisa que Lindsey Graham fez. Eles jogaram a carta Obama. Você será o Obama se afastar disso. Ele tornou isso quase emocionalmente impossível e eles estão fazendo tudo para que seja fisicamente. Mas você já falou sobre isso. Tivemos o Comodoro Steve Jeremy, que tem experiência em combate, em batalhas navais. Bem, ele disse, vocês não têm nem de longe poder de combate suficiente para realmente conquistar o Irã. E até mesmo Pompeo diz que precisamos que o povo do Irã se levante novamente para que possamos usá-los como nossos soldados em campo, porque não vamos enviar ninguém para lá. Mas se eles não fizerem isso, ou se não puderem fazer isso, e nós tentarmos fazer isso, Larry, aonde isso vai dar? Os Estados Unidos vão aprender, vão levar um golpe muito sangrento. Vamos descobrir que todas essas bases que pensávamos serem seguras no Catar, na Arábia Saudita, no Kuwait, vão sofrer danos significativos. Americanos, pessoal militar americano, vão ser mortos. Esforços, vamos ter aviões abatidos sobre o Irã, vão ter pilotos americanos capturados em cativeiro iraniano e vamos ter navios de guerra. Eu prevejo que se a situação esquentar, e eles tentarem aproximar navios o suficiente para disparar Tomahawks, vamos perder provavelmente pelo menos 2 navios. Então, de uma hora para outra, você sabe, depois de toda essa narrativa falsa sobre a América ser a maior potência militar que o mundo já viu, nós seremos expostos como aquele rei que está totalmente nu, porque nós estivemos nos enganando esse tempo todo e não acompanhamos o avanço da tecnologia. E então, quando isso... E deixe-me perguntar, se o que você acabou de descrever, se essa imagem que você pintou, qualquer versão dela se concretizar, que impacto isso terá na guerra Rússia-Ucrânia? Bem, a Rússia vai continuar a avançar. Eles não pararam.
Então, Mas a ajuda que estamos a dar à Ucrânia e para a Europa quase vai acabar, não vai? Sim, sim, vai chegar ao fim. Quero dizer, nesse ponto, a Ucrânia vai perceber que está numa situação terrível. E então, talvez até lá, eles estejam dispostos a dizer, ok, vamos conseguir o melhor acordo possível neste momento. E, novamente, acho que será tarde demais. Eu não acho que a Rússia se contentará com menos do que o controle total de Odessa e Kiev. Então, o que sobra, sabe? A Rússia não vai se preocupar em reconstruir a Ucrânia fora, sabe? A oeste do rio Dnieper. Ela vai reconstruir a Ucrânia a leste, como fez em Mariupol, ao longo dos últimos 2 anos. Mas não, isto é. Olha, eu realmente espero, sinceramente, que alguém chegue ao Trump e diga, olha, feche o acordo nuclear, está na mesa, você pode tê-lo. Você pode dizer, ei, eu consegui o Irã nunca mais terá uma arma nuclear. Eu consegui o acordo. Já está, sabe, assinado, selado e entregue. Aproveite a vitória. Mas eu acho que o Trump é muito refém do grupo sionista que insiste, como você disse, na mudança de regime. Eles não suportam ter esta república islâmica de muçulmanos xiitas existindo. Eles conseguiram cooptar. Sabe, isso é realmente meio que o vergonhoso sobre a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, que todos foram cooptados por Israel, sabe? Eles receberam diferentes vantagens, mas isso não tornou as vidas do povo palestino melhores. E, novamente, tudo isso se trata de Israel tentando consolidar o seu controle. E a ironia é que as ações que está tomando estão tendo o efeito exatamente oposto. Assim como se isso esquentar e o Irã, e não vai ser, esta será uma guerra rápida em termos de quanto tempo os Estados Unidos conseguirão permanecer engajados antes que, no mínimo, tenham que retirar a força naval para reequipar, rearmar, sabe? Porque vamos supor que se o Irã lançar 100 drones por dia contra cada um dos destroyers, isso significa que cada um desses destroyers esgotará seus mísseis de defesa aérea no primeiro dia, certo? Porque eles têm algo em torno de 50, talvez 60. E o Irã é perfeitamente capaz de lançar essa mesma quantidade de drones e mísseis. Então, eles rapidamente, imediatamente, estão sem armas, estão sem defesa aérea. Então, eles precisam navegar até, parece que Diego Garcia é o porto naval mais próximo, e isso é uma viagem de 3 dias, sabe? Uma jornada de 3 dias de ida e depois uma jornada de 3 dias. Então, esta guerra seria de lutar 50 vezes, sabe? Começa para... Bem, uma aeronave está se aproximando, sabe, de acordo. Sim. Mas, espere, vamos analisar esse cenário. O que acontece quando porque, segundo o Steve Jeremy, o Commodore Jeremy, ele calculou que teríamos talvez 5 dias de alta intensidade de operação ofensiva, capacidade de mísseis ofensivos. Doug McGregor, no nosso programa há alguns dias, ele achou que talvez levasse 10 dias. Então, em algum lugar entre 5 e 10 dias, dependendo de quantos mísseis você lançar por dia, mas seja como for, por volta do 10º dia, você terá que fazer o que acabou de mencionar e se retirar, porque não é possível fazer isso no mar com alguns desses mísseis. Isso tem que ser feito em um porto. Então, isso significa que estaremos fora da mesa ofensiva por um certo tempo. O Irã não será impedido de nada. Na verdade, então, eles podem disparar com muito mais liberdade e tirar mísseis desses buracos, etc. Qual é o risco para nós durante esse período de tempo, depois de 10 dias? Sim, bem, não haverá uma base segura para nenhum militar americano na área. E, novamente, o tempo, se são 2 dias, sabe, 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, é uma função de quantos drones, mísseis o Irã dispara em cada navio por dia. Porque, as verticais, essas células, são chamadas de células de sistema de lançamento vertical, VLS. E se você olhar para o convés de um navio, você já viu um daqueles porta-comprimidos, sabe, onde você abre a tampa? Então parece uma fileira de porta-comprimidos, só que grandes, e mísseis são inseridos neles. E normalmente, quando puramente para um propósito defensivo, eles carregarão cerca de 100, talvez um pouco mais, em cada um dos destroyers e cruzadores.
Mas quando eles estão carregando Tomahawks, então é cerca de metade. Metade deles está com Tomahawks e metade com os mísseis de defesa aérea. Então, novamente, o comandante Jeremy o Comodoro Jeremy estava exatamente certo. Vai ser uma vida curta para os Estados Unidos no que diz respeito à sua presença naval. Agora, uma maneira de compensar isso seria enviar 3 ou 4 forças-tarefa de porta-aviões para a área, então você provavelmente conseguiria sustentar operações em um ritmo mais alto. Mas ainda assim, eles acabarão. E, sabe, costumava ser tipo 40 anos atrás que você podia trazer um navio ao lado que faria o reabastecimento. Sabe, são chamados de petroleiros, eu acredito. Mas poderia reabastecer o navio, dando nova munição. Poderia recarregar, sabe, eles poderiam recarregar os sistemas de mísseis, mas este atual foi projetado de tal forma que a única maneira de ser recarregado é bem aqui. Tem que pôr num guindaste, tem que ser carregado no navio, ou seja, tem que ir para o porto. Então, mais uma vez, esses planejadores, eu sinto vergonha dos planejadores militares que nós temos. Quer dizer, isso é completamente idiota. Porque qual é a missão? Sabe, quando se analisa a operação Rough Rider, eles tinham, na verdade, 3 objetivos muito bem definidos. O objetivo número 1 era abrir a liberdade de navegação. Esse era o objetivo principal. O objetivo número 2, degradar significativamente a capacidade de mísseis iemenita. E número 3, degradar a relação dos Houthis do Iêmen com o Irã. Eles falharam em cumprir todos os 3. Quer dizer, eram objetivos militares razoáveis, particularmente garantir a liberdade de navegação. Mas descobrimos que não tínhamos o poder de fogo necessário com mísseis e aeronaves e destroyers para deter os Houthis. E isso foi num território muito menor. Sabe, eu fui pesquisar, eu tinha alguém me dizendo, não, o Irã é muito, muito maior que o Iêmen. De acordo com Grok, a inteligência artificial, eles disseram que era 3,1 vezes o tamanho do Iêmen. Agora, talvez isso tenha sido desinformação, mas ainda assim, o Irã é muito, muito maior. Não podemos realizar aquela missão no Iêmen com mais navios e mais capacidade. Como vamos fazer isso no Irã? E então pergunto-lhe, até que ponto você acha, e eu estou a tomar o seu tempo, avise-me se tiver de ir, veremos. Bem, o Irã teve que lidar com uma quantidade considerável de experiência de combate real que lhes foi imposta em 2024, com as 2 rodadas de confrontos com a administração Biden, e em 2025 com a administração Trump e a guerra de 12 dias. E depois, e observando a situação no Iêmen aqui, até que ponto acham que aprenderam lições que possam aplicar se formos à guerra com eles? Absolutamente. Quer dizer, eles têm estado a tomar notas. Nós fizemos o ataque surpresa e, na verdade, fizemos 2 versões do ataque surpresa. A primeira foi em, 13 de junho de 2025, quando a tentativa de decapitar os mulás, assim como os militares, ocorreu e falhou. Eles mataram um certo número de pessoas, sim, mas isso não foi suficiente para decapitar e debilitar o governo. Então, vimos isso novamente começar em 28 de dezembro de 2025 nós quebramos a economia. Scott Bessent, secretário do Tesouro, admitiu isso. Nós fizemos isso. E a CIA, tenho certeza, esteve envolvida nisso. E foi feito como um pretexto, sabendo que as pessoas sairiam para protestar e teriam motivos legítimos para protestar. Mas então nós infiltramos outros que estavam agindo como agentes para organizações de inteligência estrangeiras que estavam envolvidos com assassinar forças de segurança, matando alguns dos seus próprios manifestantes para fazer parecer que as forças de segurança estavam matando civis, para tentar inflamar ainda mais a população e levá-los às ruas. E isso falhou. Assim que o Irã percebeu o que estava acontecendo, conseguiu cortar o Starlink e a internet. Tudo parou e eles fizeram isso com a ajuda da Rússia e da China. Então, Rússia e China não se intimidaram. E lembrem-se, faz um ano que os russos e os iranianos assinaram um acordo de segurança, uma espécie de tratado. Mas não era um tratado de defesa explícito que iríamos lutar como a Rússia assinou com a Coreia do Norte. Foi um que eles assinaram, onde concordaram com cooperação de inteligência e assim por diante.
Mas eu fui informado por pessoas que estão em posição de saber que a Rússia tentou dar ao Irã mais apoio militar antes do que aconteceu em junho. E o Irã estava basicamente, não, nós damos conta, nós podemos lidar com isso sozinhos. Bem, o que eles aprenderam naquela guerra de 12 dias de junho, eles começaram a ouvir Ringo Starr. Sabe, quando ele cantou I Get By With a Little Help From My Friends, eles foram para Abbey Road. Eles começaram, sabe, eles começaram a ouvir, a aceitar a ajuda que os russos e os chineses estavam oferecendo. E me foi dito, certo? Pause, por uma, pause, fonte que considero, pause, extremamente confiável, pause que o mesmo tipo de sistema que os chineses usam para desativar o Starlink, pause eles agora, pause está no Irã e pode interferir com o GPS, pause, quero dizer, pode cegar os sinais de GPS, pause, o que isso significa? Bem importante para nossos mísseis ofensivos. Obrigado. Você sabe que, de repente, aqueles mísseis de cruzeiro Tomahawk que são totalmente dependentes disso ficam subitamente inúteis. Se ele... Bem, e corrija-me se estiver errado, mas os russos também descobriram como enganar muitos dos nossos sistemas de navegação em mísseis de longo alcance dentro da Ucrânia ou da Rússia, quando temos permitido que o lado ucraniano os dispare para lá. Então isso provavelmente também entraria em jogo, imagina-se. Sim. E você sabe, a maior ironia de tudo isso, se a situação esquentar, é que isso vai fortalecer as vozes dentro dos militares e do governo do Irã que insistiram que deveriam desenvolver uma arma nuclear. Porque eles dirão, se tivéssemos uma arma nuclear, não precisaríamos ter passado por tudo isso. Porque vejam, eles não estão atacando a Coreia do Norte. Se tivermos uma arma nuclear, eles nos deixarão em paz. E acho que terão um argumento convincente. E quando isso acabar, acho que o governo ainda estará intacto e terá uma arma nuclear. Sabe, John Mearsheimer disse exatamente a mesma coisa aqui no nosso programa, né? Ele disse que, pessoalmente, se você tirar a moralidade da questão, ele afirmou que se estivesse na posição deles, não saberia porque eles ainda não teriam um. E eu, há muito tempo, venho argumentando que nós os estamos empurrando exatamente na direção que afirmamos querer impedi-los de seguir. E se isso, digo-lhe, Larry, se isso acontecer, então haverá muitas perguntas difíceis que terão de ser respondidas, que remontam a 2018, maio de 2018, para ser específico, quando o presidente Trump nos tirou das restrições que lhes eram impostas. E tudo o que aconteceu desde então pode acabar por empurrá-los para isso. E claro, Israel não vai facilitar quando se trata de armas nucleares e haverá um risco real de que usem uma se descobrirem que uma está a caminho ou que ouvem falar de uma. E assim, tudo o que sabemos sobre dissuasão no mundo e os sistemas que pensamos ter, tudo é posto de lado se isso acontecer e que Deus nos ajude a todos nesse ponto. Eu acho que eu não sei se o Alistair chegou a mencionar isso para você na última vez que vocês conversaram, mas acontece que os iranianos possuem um sistema de mão morta em operação. Então, sim. esse tal sistema de mão morta que eles têm. E para quem perdeu, se puder dizer o que é. Sim, então se você remover a liderança política até a militar, esses mísseis ainda dispararão, eles ainda atingirão os alvos. Então, mesmo que porque eles não estão à espera de um comando ou controle de Teherã. E assim, novamente, isso deveria fazer os planejadores militares ocidentais pararem para pensar, sabe? De novo, vocês têm que analisar isso em termos de, se fizermos isso, qual será a reação provável? E então, se eles reagirem e agora, o que podemos fazer? E então, quando fizermos o que achamos que podemos fazer, o que eles vão, sabe? Quero dizer, sim, vocês têm que jogar xadrez de 5 dimensões, vocês têm que ser capazes de pensar, sabe? Vários passos à frente. Sim, e então, a propósito, parece que ainda estamos jogando damas, porque no depoimento do Senado, na semana passada, Marco Rubio foi questionado especificamente. A propósito, se vocês tiverem sucesso e tirarem os mulás e conseguirem uma mudança de regime, vocês decapitá-los, qual é o plano americano lá? E ele disse, sob juramento em público, eu não sei, não temos vamos resolver isso depois. E eu estava completamente fora de mim, não pode ser, é sério, vocês literalmente não têm um plano. Não, o Danny, um grande amigo meu, um dos meus colegas da CIA, em 2006, disse, ele foi nomeado chefe da força-tarefa do Irã e eles estavam planejando os planos do ZEO através da CIA, planejando a derrubada dos mulás. E ele fez exatamente aquela pergunta. Ele disse, certo, nos livramos do Ayatollah. E depois o que acontece? E lhe disseram, não se preocupe com isso.
as coisas vão se resolver. E, naquele momento, ele basicamente declarou: não vou permanecer aqui para ter que engolir este sanduíche de estrume. E ele aceitou uma redução em seu salário, mas partiu para o exterior e foi chefe de estação em algumas localidades distintas, porque ele tinha certeza de que aquilo não daria certo. Eles não estavam dispostos a pensar e planejar. E, então o Rubio estava... Você está certo. Ele tem sido muito sincero. Eles não pensaram nisso. Qual é, Larry? Quer dizer, sério, não é tão difícil. Você pode ter... As ideias podem ser ruins, os planos podem ter recursos insuficientes, o que for, mas é simplesmente inconcebível que você não tenha algum tipo de plano. E, no entanto, lá está ele, admitindo que não tem. Que isso não é algo que ele vai dizer, não temos um plano. E eles realmente têm. Quer dizer, essa é a sua oportunidade de ouro para dizer isso, e ele não diz. Deixe-me só perguntar. E não estou a pedir-lhe para fazer, um planeamento de missão para os Estados Unidos, mas quer dizer qual é sequer uma possibilidade teórica. Se você quiser tirá-lo, o que precisaria ter em vigor e com recursos do outro lado para ter algum tipo de navegação bem-sucedida? Bem, para começar, você tem que ter alguém que seja facilmente identificado e querido, seja visto e percebido como um líder fora e no lado secular. Neste exato momento você não possui essa capacidade. Ou você poderia facilmente imaginar que se houvesse, por exemplo, alguém com a influência e o poder do general Soleimani dentro da Guarda Revolucionária Iraniana, eles poderiam mais uma vez intervir e mudar o curso dos acontecimentos. Mas, no entanto, isso ainda não modifica a equação geral da situação. Bom, seria uma coisa se houvesse um sentimento genuíno. Olha, existem muitas pessoas lá no Irã que não gostam do Ayatollah, que não gostam nem um pouco da República Islâmica. Assim como temos pessoas nos Estados Unidos que não gostam do Donald Trump, e temos até mesmo alguns socialistas que não apreciam o sistema de governo atual. Mas isso está muito longe de ter alguém que se tornou uma figura política, identificada como quem fala por, ou que é apoiada pelo povo. E eles tentaram reerguer essa ideia, do filho do chá, traga um chá de volta, cara. É um escárnio. Isso simplesmente não vai acontecer. Ele não possui nenhuma credibilidade, ele não tem popularidade digna de menção. E de novo, conversando com pessoas como o professor Morandi e com o Nima, que é Você sabe, o Nima geralmente faz um podcast lá do Brasil e ele está de volta ao Irã pela primeira vez em 12 anos. Mas você sabe, o Irã passou por momentos economicamente bem difíceis, mas eles estão, na verdade, começando a sair da crise, porque tanto a China quanto a Rússia pararam de aplicar as sanções. Lembre-se, sob o JCPOA, a Rússia e a China se juntaram à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos para impor sanções contra o Irã. E agora, à luz do que aconteceu nos últimos 4 anos, a Rússia e a China simplesmente se entreolharam e disseram: não, nós não vamos mais fazer isso. E eles trouxeram o Irã como membro dos BRICS. E assim terão relações normais. O isolamento econômico do Irã acabou agora, comparado ao que era há 3 anos. Sim, bem, teremos que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Como você diz, se a coisa esquentar, nós certamente voltaremos a falar sobre isso, né? Eu rezo a Deus que Trump encontre um jeito de se safar. Ele é muito bom em, ataca o Trump e todo esse tipo de coisa, mas, cara, desta vez estou a favor disso. Qualquer coisa menos lançar isso, porque isso vai significar que israelenses vão morrer, tropas americanas vão morrer e o povo iraniano vai morrer, que nada disso precisa acontecer, mas tudo isso acontecerá quase certamente se a coisa esquentar. Então, eu espero que não cheguemos a esse ponto e não tenhamos que descobrir, e que isso permaneça no campo teórico. Sim. Eu duvido que isso vá dar certo assim, mas eu espero. Sim, tô contigo, irmão. Certo, bem, vamos deixar por aqui por enquanto e ligaremos de volta rapidamente se a coisa esquentar, então fiquem de olho em nós. Mas enquanto isso, agradecemos muito. Você forneceu informações aqui que as pessoas entendem e agora elas sabem. É por isso que somos sem medo e sem compromisso para trazer a verdade, porque se a coisa desandar, não será essa coisa fácil que está sendo contada na mídia tradicional. Isto é que é o que é para valer. Este é o custo de ter uma ideia tão tola como esta e as pessoas precisam saber de antemão quais são as possibilidades. E você fez isso. Agradecemos. Bem, podem mudar o meu nome para Marley, como o do Conto de Natal, o sócio morto do Scrooge, porque quando Marley apareceu para avisar o Scrooge sobre o que estava por vir, Scrooge olhou para Marley e disse: Marley, fala-me de conforto. E Marley disse: não tenho nenhum para te dar.